Olá galera, nesse vídeo aqui sobre funções, um tipo de exercício clássico aqui, nós vamos fazer o exemplo, que é determinar, dado uma lei de formação, determinar um domínio, um conjunto, dentro do conjunto dos números reais, um subconjunto dos números reais, mais amplo possível, tal que essa lei de formação seja a lei de formação de uma função, tá? Então, para ser a lei de formação de uma função, todo elemento desse conjunto, quando eu jogar na lei de formação aqui, vai ter que ter um resultado para ele. Eu vou conseguir fazer a conta. A ideia do exercício é isso. Os que eu não conseguir fazer as contas, eu elimino, porque eu quero mais amplo, tá? Eu consigo infinitos subconjuntos para uma dada lei de formação, mas eu quero o mais amplo. Então, na verdade, eu procurar o problema e eliminar o problema. A ideia mais simples aqui desse exercício. Então, vamos começar aqui com a letra A. F de x é igual a menos o 2 sobre x menos 1. Então, na verdade, quando eu tenho uma fração, qual que é o problema na minha fração? Eu não posso zerar o denominador. Então, na verdade, aqui em cima é o 2, não tem problema nenhum. O meu problema é o seguinte: eu posso jogar qualquer valor para x aqui, que essa fração vai ter resultado, menos um x que zere esse denominador, E esse x é 1, dá para fazer até de cabeça. Mas fazendo as continhas aqui, qual que é a ideia? Na verdade, eu estou procurando um cara que zera o denominador. Então, x menos 1 igual a 0. Quem que zera esse cara? Tá? Eu coloquei aqui para não dar dúvida nos conceitos. Na verdade, eu procuro o resultado da equação x menos 1 igual a 0. Pego esse valor e excluo. Mas para não confundir o conceito, para não dar dúvida em vocês, o que eu fiz? O mais simples, eu não estou procurando problema, então eu quero que o x menos 1 seja sempre diferente de 0. Aí eu não vou ter problema com a minha função, com a minha lei de formação. Então eu deixei aqui para facilitar o entendimento, eu deixei o sinal de diferente mesmo, tá? Mas a ideia mais formal, eu deveria usar o sinal de igual e no final interpretar isso, tá? Mas não tem problema. Tá? Eu não vou exigir esse rigor, não. Eu quero que entenda a ideia aqui nesse caso. Então, tem aqui, x menos 1 diferente de 0. Então, o x tem que ser diferente de 1. Então, qual que é o domínio? Qual o domínio que eu tenho que escolher para uma função f que tenha essa lei de formação? O domínio mais amplo possível. Vão ser todos os reais, excluindo o único problema que tem, que é o 1. O x tem que ser diferente de 1. Tudo bem? Então, aí eu elimino o meu problema. Ok? Vamos para a letra B agora. G de x é igual a 2 menos x sobre x ao quadrado menos 1. E aí, eu tenho... O meu problema é o quê? De novo, o meu problema é zerar o denominador. Sempre que eu tiver uma fração e a variável na fração, tem que tomar cuidado. E a variável no denominador, tem que tomar cuidado para não zerar o denominador. Em cima, 2 menos x não tem problema nenhum. X pode assumir qualquer valor. O x pode até ser 2 e zerar o numerador. O meu problema é no denominador. Tá? Então, é a mesma ideia da letra A. Eu tenho que fazer esse denominador x ao quadrado menos 1 ser diferente de 0. Tá? Aqui vocês podem resolver pela fórmula de Bhaskara lá, resolvendo uma equação de segundo grau. Ou, simplesmente, passa o menos 1 para o lado de cá. Pensando isso aqui como uma equação com sinal de igual. X ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado deveria ser igual a mais ou menos 1. Só que aqui eu quero tirar esses caras que zeram essa equação. Então, x tem que ser diferente de menos
1 e mais 1, tá? Então isso aqui eu coloquei que o x tem que ser diferente de mais ou menos 1, que na verdade o x ele é diferente dos elementos desse conjunto, que é o menos 1 e o mais 1. Então logo, qual que é o domínio de G? Todos os reais, menos, isso aqui é a simbologia de conjunto, menos os elementos desse conjunto, que são menos 1 e mais 1. Então é o domínio mais amplo dentro dos reais que eu posso ter para uma lei de formação desse tipo aí, tá bom? Letra C agora. Letra C é um outro problema, que agora tem uma raiz quadrada. E toda raiz com índice par, né, a gente não existe, né, uma solução para uma conta onde o índice da raiz é par e o que está dentro da raiz, o número dentro da raiz é negativo. Então, por exemplo, raiz de menos 8 não existe, raiz de menos 4 não existe, não existe no conjunto dos números reais, tá? Então, eu tenho que eliminar as possibilidades da conta ali dentro da negativa, ou seja, menos x mais 3, que é a expressão que está dentro da raiz, não pode dar negativo, pode dar até zero. Zero pode dar, raiz de zero é zero, mas não pode dar um número negativo, tá? Então, raiz quadrada de menos x mais 3, o menos x mais 3 tem que ser sempre maior ou igual que zero, que é onde eu começo aqui, ó, nessa parte. Então, resolvendo essa equação, o mais 3, né, passa para o outro lado, fica menos 3. Então, menos x é maior ou igual que menos 3. Eu não mudo o sinal da desigualdade. Já tem uma videoaula que eu explico isso aí. Só que eu quero saber o x e não o menos x. Então, eu vou e multiplico a inequação toda por menos 1. Só que toda vez que eu multiplico uma inequação por um número negativo, eu tenho que trocar esse sinalzinho aqui da desigualdade. Então, onde o lado esquerdo era maior ou igual que o lado direito, agora o lado esquerdo fica menor ou igual que o lado direito. E menos x vezes menos 1 é x, e menos 3 vezes menos 1 é 3. Então, logo, isso aqui é uma lei de formação de uma função onde o conjunto, né, mais amplo para ser seu domínio tem que ser o quê? X pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual que 3. Porque se o x for maior que 3, por exemplo, 4 é maior que 3. Menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Quanto que vale raiz de menos 1 no conjunto dos números reais? Essa conta não existe, né, resposta para ela. Então aí que tá. Então toda vez que a gente tiver um problema desse, a gente tem que eliminar esse problema, tá? Agora a letra D eu juntei o que acontece nos dois primeiros exemplos, mais o que acontece no terceiro exemplo da letra C. Aqui eu tenho dois problemas. Não posso zerar o denominador. E o segundo é a expressão que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual que zero, tá? Então aqui eu montei na forma de um sistema, né? A ideia, o conceito de um sistema, que é o que? Duas condições acontecerem simultaneamente. Então eu tenho que o 2t mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Aí resolvendo a equação, mais 1 passa para o lado, fica menos 1, não altera o sinal da desigualdade. O 2, então estou aqui, né? O mais 1 passou para o lado de cá, ficou 2t maior ou igual que menos 1. O 2 é um número positivo multiplicando o t. Então, quando eu passá-lo dividindo, fazendo a operação inversa, como ele é positivo, nota que o sinal da desigualdade não se altera, não inverte. Então, t maior ou igual que menos 2. Então, essa aí é a primeira condição, tá? A segunda condição agora é essa linha de baixo. 2t ao quadrado menos 50 tem que ser diferente de zero. Então, menos 50 passando para o outro lado, eu vou ter 2t ao quadrado diferente de 50 e t ao quadrado diferente de
2t ao quadrado, diferente, deixa eu consertar aqui, é 50 dividido por 2, né? 50. Bom que eu mexo aqui, vocês podem ver. O 2 está multiplicando, passa a dividir, então fica 50 dividido por 2, tá? Então t ao quadrado, ele tem que ser diferente de 25. Então o t tem que ser diferente de mais ou menos, deixa eu colocar essa equação aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então o t tem que ser diferente de mais ou menos 5. Agora eu vou interpretar isso aqui. Nota que a minha solução aqui, tá, tem que satisfazer o seguinte: o t tem que ser maior ou igual que menos meio e ao mesmo tempo diferente de mais ou menos 5. Se vocês notarem, então eu tenho t, eu vou escrever aqui na forma da propriedade, da característica, tá? Porque aqui não dá para eu ficar escrevendo elemento por elemento. O que eu vou tirar, tá? Então aqui eu estou colocando propriedade. Então, ó, domínio de S. T pertence aos reais, ponto e vírgula significa tal que. Então tem as duas condições: t maior ou igual que menos meio e t diferente. Olha só, quando eu falo que o t é maior ou igual que menos meio, eu já estou excluindo a possibilidade do menos 5 entrar aqui, né? Então eu já não preciso me preocupar com menos 5. Eu tenho que me preocupar só com o 5 que eu vou excluir agora aqui, tá? Opa, isso. Então, ó, t é maior ou igual que menos meio e t é diferente de 5, tá bom? Eu não preciso me preocupar com menos 5, porque quando eu falo que t é maior ou igual que menos meio, eu já excluí o menos 5. Pensem nisso aí. Na forma de intervalo, eu poderia colocar assim, ó. O meu domínio seria um intervalo fechado no menos meio, porque o t pode ser igual a menos meio, e aberto no 5. Então, de menos meio até 5. Aí, esse 5 eu tenho que dar um pulo, tem que dar um furo. União com 5 aberto, que o 5 eu estou excluindo até o mais infinito. Tá bom? Eu poderia colocar também um intervalo de menos meio, fechado menos meio, até mais infinito, menos o elemento 5. Tá? Então, eu teria mais uma terceira possibilidade para dar a resposta desse exemplo. Vamos para a letra E agora, né? Letra E aqui. Deixa eu só voltar aqui da última confere. (50 dividido por 2, 25, tá certo? Eu achei que eu tinha errado. 2t igual a 50 e por 2, 25, tá certo. Só dar o último confere ali, porque como eu tive um errinho ali no meio do caminho, vamos dar o último confere. Letra E. Letra E é a mesma coisa que a gente vem fazendo. Eu tenho uma expressão no denominador, eu não posso zerar esse denominador. A única coisa que tem diferente aqui que eu coloquei para vocês é que aqui a maior probabilidade mesmo é de usar a fórmula de Bhaskara, né? Porque a expressão que está no denominador é uma expressão aí da forma quadrática, né? Então eu tenho que x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser diferente de zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, eu tenho que o delta, que é b ao quadrado, né? O b é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c também, que é 1. Então, menos 2 ao quadrado é 4, está aqui. E 4 vezes 1 vezes 1 é 4, então fica menos 4, está aqui também. 4 menos 4, 0. Aí, por essa linha, eu já sei que, como o delta é igual a 0, a equação x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, só vai ter uma raiz, que está aqui, né? Então, ó, fórmula de Bhaskara, menos b
Só que como o b é menos 2, fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0. Tá? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então aqui em cima no numerador, resolvendo essa expressão, vai ficar menos com menos mais 2. Raiz de 0 é 0, então 2 mais ou menos 0 vai dar 2 de qualquer jeito. E 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então o único problema que eu tenho aí nessa expressão algébrica é que o x não pode ser 1. Se o x for 1, eu vou ter 1 sobre 0, não existe solução para isso. Tá? Então qual que é o meu domínio da minha f aí, minúsculo aí? Todos os reais, excluindo esse meu problema aqui, que é 1. Então todos os reais menos o elemento 1. Tá? O conjunto unitário formado pelo elemento 1. E agora a letra F. G de x igual a x sobre 3x ao quadrado mais 27. Tá? Porque eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. 3x ao quadrado mais 27, diferente de zero, deveria ser diferente de zero. Né? Essa expressão tem que ser diferente de zero para que a g de x, né, essa expressão tenha um resultado, um valor numérico, né, verdadeiro. Então, olha só. Vamos olhar para a equação 3x ao quadrado mais 27 igual a zero. Eu coloquei aqui, até coloquei em negrito. Tá? Vamos prestar atenção aqui. Essa equação não possui solução. Por que ela não possui solução? Porque se eu passar o 27 para o outro lado, eu vou ter 3x ao quadrado igual a menos 27. Tá? 3 vezes alguém elevado ao quadrado vai ser um número positivo, não tem como dar um número negativo. Tá? Podem tentar usar aqui fórmula de Bhaskara, que vocês vão ver que o delta vai dar negativo. Ou seja, esta equação não possui solução. O que significa isso aqui para a gente? Que 3x ao quadrado mais 27 nunca poderá ser zero. Ou seja, eu não tenho problema nenhum nessa expressão. Tá? X sobre 3x ao quadrado mais 27. Então, o domínio da minha g aí de x é todo o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então aí eu finalizo esses exemplos. Tentei pegar um pouquinho de cada dos principais aí que aparece, tá? Dos mais comuns. E espero que vocês aproveitem aí e bons estudos.